Teremos em Brasília agora a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Eu quero dizer para vocês quem são as pessoas que eu considero mais importantes para serem convocadas e também por quê. E eu começo com o primeiro. Anderson Torres. Quem foi Anderson Torres? Anderson Torres foi ministro da Justiça no tempo do Bolsonaro. Anderson Torres foi o secretário de Segurança do governo do Distrito Federal, exatamente no lugar onde aconteceram os atos golpistas de extrema-direita no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal localizou na casa de Anderson Torres a minuta do golpe. Foi por ordem de Anderson Torres que inúmeros ônibus foram dificultados de deslocarem milhares de eleitores da região nordeste, principalmente do país, onde tinha a maior incidência dos eleitores do Lula. Anderson Torres precisa ser chamado. Mas também precisa ser chamado Mauro Cid. Quem foi Mauro Cid? Tenente-coronel, ajudante de ordens, é o braço direito do Bolsonaro. Foi aquele que falsificou as carteiras de vacinação para o Bolsonaro e a família dele poderem fugir para os Estados Unidos. Estava na maracutaia das joias da Arábia Saudita. Manejava dinheiro vivo, era rachadinha presidencial. E ele também tem áudios gravados combinando e tramando o golpe, sabe com quem? Com Ailton Barros. Ailton Barros, que também precisa comparecer. E o Ailton Barros é o major reformado, esse também próximo, mais um militar próximo do Bolsonaro. Era colega de paraquedismo do Bolsonaro. Foi candidato pelo PL do Rio de Janeiro, sorte, não se elegeu. E se apresenta como o número 1 do Bolsonaro. Ailton Barros, na conversa do Cid, ele fala inclusive em prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele tem que se explicar. E tem que explicar uma outra combinação que também estava tramando sobre o tema do golpe numa conversa com Elcio Franco. E quem é Elcio Franco? Esse vocês lembram. Coronel do Exército. Foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Vocês lembram quando a Pfizer dizia: temos vacinas para o Brasil, não precisam deixar morrer gente no Brasil, temos vacinas. Sabe quem não respondia a esses comunicados da Pfizer? Elcio Franco. E Elcio Franco era tão próximo de Bolsonaro que quando ele saiu do Ministério da Saúde, ele foi promovido para a Casa Civil. E na Casa Civil ele se portava meio como o conselheiro ou informante, sabe de quem? De outro cidadão que precisa comparecer. Braga Neto. E quem é Braga Neto? Braga Neto, general. Este ocupou 2 espaços nos ministérios do Bolsonaro. Ele foi vice na chapa com o Bolsonaro. O Braga Neto, todos comentam que ele é considerado o mentor intelectual do golpe. E teria sido dele a frase: se não houver voto impresso, não haverá eleição. Isso ele teria dito lá em julho para o Lira. Aqui está uma chantagem e uma ameaça velada de golpe. Ele tentou também, e esse é o comentário, várias reuniões realizadas para tentar reverter o resultado eleitoral que elegeu o Lula. Este é Braga Neto. E ele precisa ser convocado para essa CPI. E quem precisa também ser convocado é o colega dele, Augusto Heleno. O Augusto Heleno é outro general da proximidade do Bolsonaro. Este foi o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo. No GSI, todos sabemos, esse é o grande comentário, fotos, provas, de que várias pessoas que estavam operando o golpe no dia 8, no vandalismo de Brasília,
foram indicados pelo Augusto Heleno no GSI. O Augusto Heleno recebia, entre a eleição até a posse, no GSI, várias pessoas que estavam ou acampadas nos quartéis, ou que depois foram presos, ou estavam participando dos atos golpistas. O general Heleno precisa ser convocado. E ele disse que, foi lá em dezembro que ele falou isso, que havia uma situação esdrúxula e para isso deveria ter uma solução. Eu quero perguntar, qual era a situação esdrúxula? Qual era a solução que ele desejava? Era o golpe? Pois bem, nós temos Augusto Heleno, nós temos Braga Neto, nós temos Elcio Franco, nós temos Ailton Barros, nós temos Mauro Cid e nós temos Anderson Torres e todos aqueles que ajudaram a tramar, a financiar e a operar o golpe, que precisam ser chamados para deporem nessa CPMI. Mas, no centro de todos, alguém muito importante, que é o maior interessado neste golpe, e esse também precisa comparecer. É o chefe, é o líder. Bolsonaro precisa também comparecer para essa CPI. Porque nós precisamos no Brasil, de uma vez por todas, extirpar qualquer tentativa e ato golpista. Porque o Brasil precisa é democracia.